verdade, trabalhar em televisão me abriu os olhos pra isso, de que o brasileiro gosta muito de se ver. O brasileiro Aham. gosta de se ver, o brasileiro gosta de se sentir representado, é por isso que a gente vê muita novela, o brasileiro gosta de: "Pô, aquilo ali parece comigo". Infelizmente, as TVs nacionais, elas caminharam pra uma tentativa de pasteurização, talvez assim, de certo modo, pra representar muito o modo de pensar de uma elite, de certo modo, do eixo Rio-São Paulo, né. Então era muito Sim. o que aquela galera pensava e tal, tanto que à medida que a internet foi crescendo, as audiências foram caindo, porque as pessoas foram encontrando representatividade em outros lugares. É claro que isso não eu não posso dizer que isso foi pra todo mundo, porque eu acho que o canal de televisão que faz um esforço, por conta das novelas, em tentar ter alguma conexão com a comunidade ainda é a Globo, cara. Porque os Sim. outros canais só tentam pelo jornalismo, né, o jornalismo polícia, bandido, a Globo ainda tenta ali por meio da teledramaturgia. Mas ali eu vi logo cedo na TV que, pô, o povo gosta de se ver, e se eles tiverem a oportunidade de falarem, de se ver, eles vão dar retorno nisso. O problema é que as TVs locais, por N motivos, e o principal deles é o capitalismo, elas têm preguiça muitas vezes, né, as lideranças têm preguiça de criar programação. Eu acho que a única TV local que eu vi, não tô falando que não exista mais, mas que eu vi, que fazia um esforço literal de ter criatividade, era uma TV do Nordeste chamada TV Diário. Esses caras criaram eles tinham literalmente, assim, uma programação extensa deles, que era coisa tipicamente deles, coisa tipicamente do Nordeste, e tanto que é muito famosa, assim, a TV Diário e tal. Pelo menos foi durante muito tempo com sua programação local. Não sei como é que tá agora, porque, enfim, não tenho mais acesso. Mas, fora isso, as TV locais, basicamente, elas se voltam pra criar um jornal, aquele jornal lá que Do meio-dia. o famoso jornal da porta de cadeia. Uhum. Bandido fez isso, aquilo, e é basicamente isso, infelizmente. Uma coisa que eu gosto de fazer sempre que eu viajo, eu tento assistir alguma coisa da programação da TV local, assim, tipo, da afiliada da Globo, da afiliada da SBT, sei lá. Porque eu acho que, tipo, isso consegue mostrar, assim, né? É um reflexo muito do que aquela cidade vive, do que aquela região vive, assim, né? Mesmo que às vezes seja, de fato, ali um negócio super sensacionalista ali e tal, mas eu acho muito interessante, assim, quando a gente vai, principalmente pra cidade do interior, assim, e tenta entender, assim, né, quais são as preocupações daquela cidade, ou pelo menos as preocupações que são representadas na televisão, pelo menos, né? Porque sei que lá no sul, por exemplo, qualquer época do ano que tu for pra lá, vai ter, essa semana temos a Feira do Morango em não sei aonde. E aí sempre tem uma feira de alguma fruta rolando, assim. Então, tipo, meio que vai tirando uma febre, né, do que é o interesse de uma certa localidade, assim, né? Perfeitamente, é isso mesmo. É curioso, porque assim, até nisso elas acabaram se copiando muito. Então, as TVs locais sempre vai ter lá um programa que vai falar com o agro, então vai ser o programa que vai falar de Uhum. feira agropecuária, que vai falar com o fazendeiro. Vai ter o programa que eles vão tentar se comunicar mais com a classe elite da cidade, que é aqueles programas de entrevista, que geralmente entrevista empresário e um delegado ou outro de polícia, que serão os candidatos da Wannabe. É mais ou menos isso sempre. E o jornal ali, que vai falar de rua, né, de buraco na rua e tal, violência ali, dependendo do canal, ele vai se voltar mais pra violência e vai falar de trânsito, informações do trânsito. Eu achei terrível a informação de trânsito, eu ficava entediado com aquilo. Mas esse teu trabalho foi só nessa parte, né, por trás das câmeras, ou tu chegou até alguma oportunidade Só por comunicador? trás. Não, só por eu cheguei com o tempo ir evoluindo, então eu comecei como esse cara que dava play nos comerciais, aí quando a televisão local finalmente foi inaugurada, acho que uns 2 anos depois que eu estava lá, aí eles perguntaram: "Pô, vai vir editor de vídeo, você não quer ser editor de vídeo?" Aí eu falei: "Ganha mais?" "É, vai." Aí virei editor de Você vídeo já e sabia depois editar vídeo ou aprendeu? não, aprendi numa É semana isso, lá. é. Eu tive sorte porque na época, quando eles começaram a comprar os computadores pra edição, eles compraram lá um computador e aí falaram assim, aí eu sugeri, eu falei: "Já que eu vou ser editor, eu poderia ligar esse computador e já ir treinando alguma coisa, tentar encontrar alguma coisa." Naquela época a internet era muito incipiente, mas eu entrei no YouTube e vi os tutoriais de um cara que ele ensinava alguma coisa já de After Effects, que é um programa que faz efeito especial. E aí eu lembro que eu fiz, seguindo o tutorial do cara, eu fiz um efeito lá que era umas letras pegando fogo, que depois eu fiquei pensando: "Cara, quando que eu vou usar isso na televisão? Nunca, uma letra pegando fogo." Mas fiz. Só que o que aconteceu foi que eu fiz mal feito, mas fiz, os caras ficaram impressionados, tipo: "Caraca, esse cara faz." E aí Aham. a minha fama chegou até a capital, que é Belém, porque é lá que fica a matriz da TV e tal. Chegou a fama de que, pô, lá na cidade que a gente vai inaugurar, tem um cara que já manja de After Effects, não é nem só edição de vídeo. Não é bem isso não, mas a gente finge costume, né. É. Aí veio um cara de lá, a gente fez ali um treinamento de uma semana, e é mais que foi assim, foi mais Tu que treinou o suficiente naquela cara? época, porque não, o cara me treinou Ah, tá. pra editar vídeo, e foi mais que suficiente, porque assim, é o famoso vai desse jeito mesmo, e foi naquele jeito toque de caixa. Com o tempo eu fui melhorando sozinho ali, mas foi o suficiente pra começar. E foi o famoso Deus nos acuda, mas TV local também não tem muito o que inventar não, cara. Jornalismo local É. é muito mais sobre, inclusive é curioso, eu estava conversando isso hoje com a minha comunidade, percebendo, quando a gente fala hoje sobre inteligência artificial, né. Fala-se Uhum. que a inteligência artificial tá aí pra poder acabar com os empregos e tal. Eu estava pensando que não vai ser bem assim. Por quê? Na verdade,
piora os empregos não é necessariamente uma tecnologia, mas é o quanto as empresas abrem as pernas para entregar um mau serviço em detrimento do lucro. Então, tipo, quando você liga para um atendimento merda, que você passa horas no telefone, não é porque a tecnologia é ruim, é porque a empresa sabe, ela fala, mano, eu vou colocar menos atendente mesmo. Ah, Espera aí, Deus te ajude, cliente. Então, muito em detrimento disso. Nessa época da televisão eu já experimentei isso, porque eu não tinha tudo que precisava para poder trabalhar, mas como a qualidade do jornalismo local, ele realmente é muito baixo, você faz um uhum. negócio, qualquer coisa, então os caras passam. Eu lembro que, na minha tentativa de tentar melhorar as coisas, o simples fato de eu colocar uma cena ou outra em preto e branco, os caras ficavam impressionados. Meu Deus, isso aqui virou cinema. Eu ficava, porra, é tão pouco isso aqui. Era o que é também, né? Até porque TVs locais não pagam lá grande coisa, então acaba que nem vale muito esforço, Aham. felizmente. Mas tu tirava inspirações das TVs centrais do Rio, de Sim. São Paulo? Sim, e não foi por querer, foi por necessidade. Por quê? Quando a televisão inaugurou, ela tinha a concessão para poder fazer jornal ao vivo. E jornalismo ao vivo, meu amigo, é uma doideira. Porque é literalmente aqui, ó, o apresentador falando assim, ó, no próximo bloco, o bandido fez alguma coisa. E o jornalista tá chegando com o vídeo daquele negócio para você editar, tá? E o cara já tá chamando a televisão. Então, eu editava com o meu diretor batendo na minha janela. Tá pronto, tá pronto, tá pronto. Eu falava, segura um minuto. Aí ele falava com o apresentador. Apresentador, enrola um minuto. Aí o apresentador, que horas são? Enrolava um minuto. Então, essa doideira no jornalismo local. Aí o que aconteceu? Na primeira transmissão, obviamente, houve uma série de falhas. Afinal de contas, ninguém ali, cara, 90% não tinha experiência nenhuma. E aí, o cara que era o chefe da redação, que era um jornalista que tinha vindo da Globo local, que na cabeça das pessoas, se o cara veio da Globo, né, Paranauê. Quando teve a primeira reunião pós essa primeira transmissão, este camarada tirou dele da reta em relação aos erros. E ele começou a apontar todos pra mim. E aí a Caralho! galera, que tava todo mundo com o cu na mão, todo mundo calado. E aí todo mundo foi falando assim, não, eu acho que o erro é esse cara, o erro é esse cara. E de fato, eu tinha errado, mas não foi só eu que errei. Mas de novo, eu nunca tinha participado de uma transmissão ao vivo na minha vida. Claro, E tava editando vídeo há 2 semanas. Aí, à medida que foi passando por um e por outro, até chegar na minha vez de falar, eu fui pensando, cara, esses caras vão me demitir, não tem o que fazer. Do jeito que eles estão me crucificando, eu tô Uhum. ferrado. Aí quando chegou na minha vez de me defender, eu falei assim, gente, vocês têm razão, eu realmente não sei. Mas quem aqui, além deste camarada que é o nosso chefe, tem experiência com televisão ao vivo? Ninguém tem. Então, assim, eu posso estar errado, mas eu tenho a meu favor a inexperiência. E aí, o cara que tava de fora, ele falou assim, você tem razão. E aí, daquele dia em diante, eu pensei assim, este cara vai me jogar pros leões na primeira oportunidade. Pô. Aí o que aconteceu por causa disso? Eu estudei muito televisão. Muito. Na época, literalmente, eu assinei um daqueles planos mais caros de Sky pra poder ver programa de Aham. fora, porque eu falei assim, eu vou ficar bom nessa parada, esse otário não vai me derrubar. Eu aprendi muito. Eu literalmente, quando eu saí da TV, eu falava assim, gente, pode falar o que vocês quiserem. Eu sei mais de TV do que todos vocês. Porque eu fui ler regra de Anatel, sabe? Eu fui ler por que comercial de televisão, por exemplo, na Globo, tem 3 minutos certinho. Não é porque a Globo é boa não, amigo. É regra, tá? Os outros é que quebra a regra. Ah, Aí eu fui aprendendo essas coisas todas pra me proteger, porque eu sabia, mano, na primeira oportunidade que eles tiverem, esses caras vão me derrubar. E aí, essa foi a minha sorte. Eu aprendi muito, isso foi me ajudando. Então, com o tempo, eu fui ganhando a confiança de outros setores. Então, por exemplo, uhum. tinha um cara lá que ele era o técnico de consertar as coisas. Você olhava pra aquele velho, ele não era tão velho, mas tipo assim, você olhava pro cara e não dava nada, porque ele era esse sujeito fanfarrão e tal, mas ele manjava muito. Era um cara assim que ele tinha, que era impressionante. E ele gostou de mim. Então ele falava assim: não, Aham. pô, o Fábio sabe das coisas. Então eu fui conseguindo confiança de outros setores que foi me ajudando ao longo do tempo. Aí é que eu fui melhorando e tal, e foi o suficiente para poder ficar. Mas foi a necessidade. A necessidade me fez É, ter que ficar bom sobre televisão. é. Não, é impressionante, né? O quanto que a gente se esforça por empregos que. É isso, que às vezes a gente tá ganhando mal, a gente tá fudido, a gente tá tomando É. porrada de tudo que é lado e tem que se esforçar porque é isso, né? É o que tem, é necessidade mesmo.